Aconteceu o Conselho Técnico da Série C do Campeonato Brasileiro, faltando basicamente um mês para o início da competição. E é no Conselho Técnico que a gente costuma ter o detalhamento de nuances do regulamento. Hoje a gente vai fazer um vídeo para apresentar esse detalhamento, como, por exemplo, destrinchar os direitos de transmissão dos jogos, onde cada partida vai ser exibida, já está tudo confirmado, já foi tudo oficializado pela CBF. Mas enquanto a gente produzia esse vídeo, surgiu dentro de uma reportagem da própria CBF algo que para mim é um fato novo na história da Série C. Janela de inscrições de jogadores no futebol brasileiro, que até então só valia para as séries A e B, pelo que foi apresentado na reportagem oficial da CBF sobre o Conselho Técnico no item inscrição de jogadores, a janela passa a valer para a Série C. A gente vai mostrar nesse vídeo o que é uma novidade considerável, tá? Mas vamos por partes. Começando com a questão dos direitos de transmissão, que eu sei que é algo que mexe muito diretamente com cada uma que tem interesse de acompanhar a competição. A gente já vai apresentar aqui no slide, Cássio, as 3 empresas que detêm os direitos de transmissão da Série C. Na TV aberta, mais uma vez, a Band fica com a transmissão dos jogos. A gente viu muito isso em 2025, concentrado na dupla de Campinas, tá? Ponte Preta e Guarani. Eventualmente o Náutico também teve jogos transmitidos. Na TV fechada, fica com o grupo Sportnet. A gente já vem falando dele nos últimos vídeos. Apareceu nos 3 regionais, na Copa do Nordeste, no Sul-Sudeste e na Copa Verde. Apareceu dentro das 10 fatias da Série B. Uma delas ficou com a Sportnet, que é um grupo ligado a uma Bet, e aí criou uma outra roupagem para ter o seu próprio canal. E que também entra em cena agora o canal do Benja, Cássio. Também entrou no circuito dos regionais e aparece aqui na Série C. Então, Cássio, a garantia de que a competição terá visibilidade, terá seus jogos transmitidos, mesmo com players, digamos assim, mais discretos do mercado, né, Cássio? Vamos lá. Aqui, o canal do Benja tem 490 mil inscritos no YouTube. Passou o Campeonato Paraense, teve jogos do Paysandu em outras competições. Enfim, já estava ligado ao Norte. E tá junto com o TMC, né? Que é antigo, Isso. que é através da parceria, que era antigo Na verdade, canal da Transamérica. Isso. Um empresário chamado João Camargo, Cássio, ele comanda essa mudança do que era o Grupo Transamérica, tanto que o Grupo TMC, o T, é de Transamérica, tá? E esse mesmo empresário, ele se associou ao Benjamin Beck, dono do canal do Benja, o Benja, fizeram essa parceria e é essa junção de João Camargo com o TMC que colocou o Benja na rota das transmissões. É um canal que, como o Cássio falou, tem 490 mil inscritos. Começa agora, como o Cássio também já disse, a transmitir jogos, já cresce, já tem um crescimento a partir do Paraense e entra na rota com Série C regionais. E só para recapitular como foi a transmissão da Série C recentemente, em 2024 foi só DAZN e Nosso Futebol. Nosso Futebol que vai virar justamente Sportnet, tá? Ele vai pegar essa lógica de ter o pay-per-view. A Série C em 2024, Pernambuco teve o Náutico na ocasião, não teve TV aberta. Aí vai para 2025, a DAZN e o Nosso Futebol permaneceram nessa dobradinha. E DAZN, inclusive, sai agora, vai ficar meio inviável, né? Porque tem um catálogo, eu vi até, passa o Campeonato Belga e a 5ª divisão do Campeonato da Inglaterra. Ficou estranho. Detalhe, a 5ª divisão do Campeonato da Inglaterra é à la carte, viu? mas enfim, em 25, Fred, que o Náutico ainda está, foi o ano que o Náutico sobe, teve a entrada da Band.
E foi até um pouco mais do que você falou dos jogos pontuais, porque a Band ela entrou com um modelo que deve ser replicado agora, que é de ter 2 transmissões simultâneas, mas duas transmissões. Uma voltada para o mercado paulista, Sim. e aí, obviamente, priorizaram ao máximo Guarani e Português. E Ponte Desculpa, Preta. Guarani e Ponte Preta. Ainda mais no quadrangular, porque fizeram no quadrangular Guarani e Ponte Preta. E uma para o Nordeste. Por exemplo, no Nordeste, Rembrandt Júnior, que narrou durante 20 anos na Globo, e que esse ano até narrou o Campeonato Pernambucano. Foi contratado pela TV Tribuna, né? Que na tribuna ele narrou, teve partidas que ele narrou daqui do jogo do Náutico. E aí, isso foi a Band, ou seja, ela está indo para o segundo ano na TV aberta. E a gente deve ter, mais uma vez, o Guarani como protagonista e agora o Santa Cruz Isso. no lugar do Náutico, né? Além de outros paulistas, né? Sim, mas é porque o Guarani ele tem um peso muito maior. Campinas, eu entendi, naturalmente. Tem a Ferroviária, a Inter de Limeira. Porque o interior de São Paulo, assim, Limeira, cidade enorme, Araraquara, cidade enorme. Então, assim, o interior acaba entrando muito. E pelo lado nordeste, o Santa Cruz, obviamente, puxa essa fila, uma audiência enorme, que vai estar à disposição da Band, que no caso a afiliada local em Pernambuco é a Tribuna, mas aqui vale só Tem o Paysandu, que pode ser interessante em algum momento, né? Voltando para a Série C. Ou ficar no braço nordeste dessa divisão. Detalhe, acho que vão usar bastante o Paysandu nessa história. Aqui eu só faço só uma observação, que a gente traz informação e gosta de comentar também. Eu acho curioso que a Band fez com a Série C e a Rede TV com a Série B. Pra mim, parece ser tão óbvio que era pra ser o contrário. A Band é o canal do esporte, né? Isso. Assim, mas no fim das contas, ela não tá conseguindo, seja na articulação, seja na parte financeira, ela perdeu esse espaço, porque a Rede TV, faria muito mais sentido a Band, já que a Rede TV tá ali... Buscar a Série B. Buscar a Série B, mas pelo segundo ano não consegue. Mas me parece, Cássio, algo muito ligado a São Paulo, tá? É mais uma temporada em que a Série B não tem São Paulo, protagonista. Você fala, mercado mesmo. Mercado de São Paulo. Não tem um protagonista de São Paulo. A Ponte Preta subiu, mas a Ponte Preta está em colapso absoluto. Então, o que você fala do mercado de São Paulo por exemplo, os torcedores de Corinthians, São Paulo, Santos e Palmeiras, para eles, no mercado de São Paulo, eles Sim. É mais interessante acompanhar o Guarani, a Ferroviária. Sim, acho que a Band tem uma ligação muito forte, inclusive com o interior de São Paulo. Então, Guarani e Ponte Preta são ativos interessantes. Sim. Então, na Série B tem a Ponte Preta. Mas... se o Guarani e a Ponte Preta subissem... eu acho que a Band entra na disputa. Se por um acaso o Guarani subir e a Ponte Preta resistir... Mas perceba que esse ano já foi meio a meio. Sim. Ele já ficou... a Ponte Preta subiu... Mas é o que eu digo, a Ponte Preta subiu, mas está em colapso. Tá, então, assim... você depender da Ponte Preta em 2026 vai ser uma situação difícil. E os dois contratos, tanto da Rede TV na B quanto da Band na C, foram muito recentes. Então, a Band é uma empresa muito paulista. Mas talvez, porque estou concordando, na verdade, que talvez tenha sido ponderado. Como os contratos foram muito recentes, talvez tenha colocado na mesa. A gente se fechar com a Ponte Preta aqui, a Ponte Preta é muito mal. Mas enfim, essa é a configuração que garante a TV aberta, a TV fechada, / pay-per-view também, claro. pegando o espaço deixado pelo Nosso Futebol pela DAZN, e o canal do Benja, que aí... O Nosso Futebol é a Sportnet, né? E o canal do Benja fazendo com que a CBF... A gente está aqui no segundo dia, mas acho que é o terceiro vídeo, pelo menos, que a gente grava sobre transmissão, né? Teve da Copa do Nordeste, a gente cita os regionais, teve da Série B e teve esse agora. E a CBF abraçou o YouTube assim, valendo, viu? Assim, nessa fragmentação. Então aqui, seja o canal do Beijo ou qualquer outro canal, mas aqui é o YouTube presente na terceira divisão, Fred. É isso, tá? Vamos passar para outros detalhamentos sobre a Série C, mas é importante, Cássio, antes da gente passar para outros 2 pontos importantes do Conselho Técnico do Regulamento, dizer que ainda não há informação sobre quanto cada clube vai ganhar. Veio o detalhamento das transmissões, mas não veio ainda o detalhamento de quanto será a cota de cada clube. Lembrando que a Série C não tem envolvimento das ligas, não tem FFU, não tem Libra nas negociações, é a CBF que está à frente das negociações, Cássio. Assim como a gente não sabe as cotas dos regionais, a gente não sabe a cota de cada clube, né? Eu acho que vale, pelo menos, então, citar as cotas anteriores para que os torcedores envolvidos na Série C tenham uma base, né? Eu tenho valores de 22 a 25. 20 por quê? Por que não 21?
Por que não teve cota em 2021? As cotas da Série C tinha só o custeio. O custeio, detalhe, o custeio continua existindo, tá, Fred? Para delegações de até 32 pessoas, entre jogadores, comissão técnica, enfim, diretores. E a hospedagem, alimentação, viagem tem a lógica. Determinada distância vira passagem aérea, até determinada distância, passagem terrestre. Tipo, Santa e Botafogo de João Pessoa. Pô, não é ônibus, né? Claro. Santa e Guarani. Sim. Avião, enfim. Então, esse custeio vale para todos os clubes, a CBF acertou isso. E sobre as cotas, as últimas, em 2022, R$250 mil na primeira fase. Mas aí tinha repasse para o acesso, o campeão ganhava 400 mil, mas enfim, mas a largada era 250 mil e poderia morrer com aquilo. Sim. Em 2023 subiu para R$800 mil, e com a segunda fase, que desde então é uma segunda fase com 8 clubes, né? E a segunda fase de 2023, ela dava um bônus de 240 mil, ou seja, juntando 1 milhão e 40 mil. Perfeito. Em 24, 1 milhão e 200 mil reais na primeira fase e mais 312 mil de bônus na segunda fase, ou seja, até 1 milhão e meio. E em 2025 subiu para 1 milhão e 400 mil reais na primeira fase, isso vale para todos os 20 clubes, naturalmente, e 344 mil aos 8 clubes da segunda fase. Ou seja, chegou na segunda fase, você pode até subir, mas subir, obviamente, é o principal, mas não ganha um extra por subir. Tá. E aí, ou seja, 1 milhão e 744 mil. Eu digo isso porque a configuração de transmissão não está tão diferente do ano passado. Na Copa do Nordeste, a gente que também não teve a divulgação de cota, a gente falou, talvez venha uma diminuição aí, porque saiu o Grupo Globo, saiu o Grupo Disney, os que entraram são menores. Aqui, eu acho que está meio horizontal, tá? Também acho. Então, nesse caso, eu acho que não é um absurdo imaginar que essa cota de 1 milhão e 400 mil da primeira fase se mantenha para 2026. Na matéria... Ou pelo menos esse valor. Na reportagem oficial da CBF sobre o Conselho Técnico, há um item garantindo a logística, como o Cássio falou, transporte, hospedagem, alimentação para 32 componentes da delegação, tá? Arbitragem e exame antidoping. Tudo isso está na conta da CBF, ela não detalha, não traz nenhuma informação sobre a cota para além... Na Série B, que você joga 19 jogos fora de casa, o custeio é cerca de 3 milhões de reais, o que significa a CBF custear a competição. Na Série C, são 19 rodadas, você joga 10 ou 9 em casa e 10 ou 9 fora. No caso do Santos, você vai jogar 9 em casa e 10 fora. Só para dizer, o custeio deve ser... Mas só para fazer uma ideia do que é o custeio do que banca. Na Série B dá 3 milhões de reais por clube. Vou trazer outros 2 itens que aparecem no detalhamento do Conselho Técnico. Os 2 já eram conhecidos, mas a gente está aqui só passando para realmente confirmar, já que esse vídeo detalha o que o Conselho Técnico oficializou sobre a Série C. Vai ser o último ano com 20 clubes. A partir do ano que vem, a competição já inicia o seu crescimento. Vai para 24 clubes, né, Cássio? Na verdade, ela está começando agora porque há uma diferença que aí beneficia todo mundo. Não tem Z4. Esse ano é Z2. Só 2 serão rebaixados. E porque vão subir 6 da segunda divisão. Isso. Vão cair 2, aí ano que vem tem 24 clubes. Mas, mas a edição de 27 também será de transição. O modelo final, Fred, é justamente o de 2028, que terá 28 clubes. Exato. E aí, a gente também já abordou isso quando sabe o regulamento. E aí vai acontecer a divisão em 2 grupos de 14, de 14 que eu achei... Eu prefiro esse modelo que você enfrenta todo mundo. A gente, desde que saiu esse calendário, com esse detalhamento, a gente achou um retrocesso. Sobretudo em 28, né? Eu sou muito mais da linha, tá? De ter primeira, segunda e terceira divisões mais próximas, elas vinham se aproximando e a gente começa a ver cada uma tomando um caminho. A Série C indo para 28 clubes, a Série B, a partir desse ano, com mata-mata, né, com um play-off ali entre o terceiro e o sexto colocados, terceiro e sexto, quarto e quinto. Não sei se a demanda vai ser por mais clubes em breve na Série B, não sei se na Série A. Há movimentos querendo menos clubes, mas também já há um sentimento de que o Brasil suportaria mais clubes, começando em janeiro, quem sabe, são mudanças aí no horizonte. VAR, que é algo que existe nas 380 partidas da Série A, nas 380 partidas da Série B, na Série C, só a partir da segunda fase. Mas importante que tenha, tá? Pelo menos tem, né? A segunda fase, lembrando, os 8 primeiros passam para a segunda fase, e aí serão 2 quadrangulares,
E a formação será no cruzamento olímpico, ou seja, um quadrangular vai ter o primeiro, o quarto, o quinto e o oitavo, e o outro vai ter o segundo, o terceiro, o sexto e o sétimo. Os jogos são dentro dos quadrangulares em ida e volta, ou seja, 6 rodadas. Todo mundo começa zerado. Se o primeiro lugar fizer 15 pontos a mais do que o oitavo, a única vantagem vai ser mandante na última rodada, mas todo mundo começa zerado. E aí, os 2 maiores pontuadores de cada grupo na segunda fase sobem de divisão e os líderes disputam o título. Ou seja, serão 3 vezes 6, são 6 rodadas, são 12 jogos, 24, os 26 jogos, né, da segunda fase em diante, né, 12 em cada quadrangular, e mais as 2 finais terão o VAR. O VAR clássico, tá? Sim. Não é esse VAR que nem na primeira divisão tá rolando ainda. Que é o semiautomático, né? Detalhe, do jeito que tá na primeira divisão, não sei se vai rolar não, porque a galera só fez o Maracanã até agora. Isso. Há uma certa dificuldade no Brasil para implementação. Vai ser aquele vasinho que o cara bota a linha, traça, vai ser o VAR, vai ser o VAR ultramanual. E agora, tá? Vai chegar um ponto que nos saltou aos olhos. A gente traz esse vídeo para vocês terem ideia, a gente tá gravando isso às 8 da noite da quarta-feira, 4 de março. E a CBF, Cássio, tinha colocado essa reportagem no ar 15 minutos antes da gente iniciar esse vídeo. Eu vou trazer aqui para a tela um recorte direto da matéria da CBF. A gente não tem nenhuma interferência aqui, a gente só colocou o clipezinho ali e o texto... Gosta de arte, o homem. E o texto é 100% o que está no site da CBF, que é um documento oficial, dentro de uma reportagem sobre o Conselho Técnico que aconteceu nesta quarta-feira. Até o dia 4 de setembro, os clubes poderão inscrever o número máximo de 50 atletas, entre os quais, no máximo, 8 poderão ser substituídos até 25 de setembro. Você tem um primeiro prazo de 4 de setembro para inscrever jogadores, mas ainda tem 8 substituições até 25 de setembro, ou seja, 25 de setembro fica como data máxima. Você já está dentro, inclusive, aí nas portas das finais. Os registros dos atletas profissionais podem ser realizados na exceção doméstica, que diz respeito exclusivamente a movimentações nacionais de atletas que disputaram os campeonatos estaduais e aplica-se apenas a jogadores que comprovem participação no estadual. Essa janela é vigente desta quarta-feira, 4 de março, até o dia 27 de março. O texto segue dizendo: podem ser feitos também na segunda janela, que vai de 20 de julho a 11 de setembro. A primeira janela foi encerrada no dia 3 de março, ou seja, nós estamos dentro da janela... Será que os clubes receberam o mesmo memorando que os da Série B? Porque eu tô achando muito confuso. Detalhe, eu acho até que é correta essa questão de janela para você estipular prazos onde você pode contratar, montar o seu time e tal. Mas na Série B a gente passou semanas aqui falando, não está fazendo sentido da Série B. A Série B, a janela vai fechar. A e B, inclusive. É porque a Série B, o campeonato não pararia. Isso, perfeito. Seriam 11 ou 12 rodadas na primeira divisão, enquanto na Série B tu joga quase um turno inteiro e sem que a janela abra. E aí, no fim das contas... Detalhe, essa janela fechou. Sim, fechou terça-feira, dia 3. E vulgo ontem. Então, e na hora que, perto de fechar, aí saiu um comunicado, mas que não no site da CBF, saiu que os clubes receberam... Já tinham recebido até há mais tempo. Então, mas o meu ponto é justamente esse, que eu tô querendo chegar. Mas no site da CBF, para quem acompanha, porque isso aqui é um canal oficial, a gente trabalha em cima não do canal tinha tido nenhuma dessa lógica. Então divulgação. Não tinha sinalização, e até que algum clube sinalizasse que tinha recebido isso, não sabia que você poderia contratar outros jogadores de outro... Que é o que eles chamam de exceção doméstica. Isso, então, que é justamente dentro do cenário nacional. Você não pode trazer um jogador... Não chamam nem de janela, chamam de exceção doméstica. Você não pode trazer um jogador da Romênia, mas pode trazer de Minas Gerais. Sim. Então, na Série C, perceba que eu estou nem falando do doméstico, eu estou falando de existir a janela. Que não existia, nunca existiu. Então, porque não existia. Os da B tinham, a janela vai ser aqui, e os clubes receberam o memorando de que tem essa, como você chamou, a exceção doméstica. O da Série C tinha que ter um aviso maior, porque o da Série C não é avisar que vai ter uma janela doméstica, é avisar que vai existir algum tipo de janela. Aí eu digo mais uma vez, tá saído nesse texto. Na hora que sai o regulamento, isso passou... Detalhe, pode ter passado batido por nós.
Mas assim, mas a gente se interessa pelo tema, a gente não tinha achado, os clubes não comentaram, e de repente, faltando... Um mês. Que 4, 5 de abril, faltando um mês para começar o campeonato, aí eu vou seguir um entendimento de que há uma lógica de que a CBF fez o mesmo que fez na Série B. Sim. De que a gente pode não saber, mas que o Santa Cruz sabia, de que o Guarani sabia, de que o Paysandu sabia, e por aí vai. Porque se eles não sabiam, meu irmão, ficou chato. Tem até o dia 27 e os jogadores têm que ter disputado o estadual. Disputado significa a dúvida. Isso tá uma dúvida em aberto, mas por exemplo, tá? Se for a regra do Campeonato Brasileiro, é só ser inscrito. Por exemplo, Cássio, a gente tem uma matéria no NE45, publicada nessa quarta-feira, sobre o goleiro João Ricardo do Fortaleza. João Ricardo tinha sido negociado ao Corinthians, não passou nos exames médicos, voltou. Isso é informação oficial do Fortaleza e checada com os agentes do jogador. Ele não disputou o Campeonato Cearense, nenhuma partida, e o jogador não pode mais ser negociado até o dia 20 de julho. Sabe quem está na mesma situação? Claudinho, lateral direito do Vitória. Que o Sport ia contratar, mas ele acabou... Ainda está machucado. Você tem até questões legais difíceis de trazer jogador quando está machucado. E foi justamente essa trava, Cássio. Por que o Sport encerrou a negociação? Porque ele não foi inscrito em nenhum jogo do campeonato estadual. Na hora que ele não entrou em nenhuma relação de jogo, o Sport não pode trazer ele hoje. Se ele ficar recuperado daqui a um mês, o Sport não pode trazê-lo. O Sport só pode inscrevê-lo agora, dia 20 de julho. Vou dizer um terceiro jogador também do futebol do Nordeste que ficou nessa condição. Fábio Matheus, volante do Sport. Que tava, não sai danado. Foi negociado pra lá, pra cá, não saiu, ficou no Sport e agora vai ter. Detalhe, chegou aí e não passou também. Isso, vai ter que ficar no Sport, Cássio. Então, eu vou ser muito sincero aqui. A gente tá fazendo porque eu considero que uma reportagem no site da CBF tem quase que o valor de um documento oficial. Tem. Não é um regulamento, mas a gente não vai considerar... Não, e esse caso não chega a ser aquilo que, por exemplo, de vez em quando fala lista de campeões... Isso, aí, enfim, é um departamento lá... Tem uma reportagem que é sobre algo que aconteceu hoje. Mas é uma coisa muito técnica, né? O cara pega a lista de campeão, bota qualquer coisa, gera uma confusão danada e tal. Nesse caso, é o relato do Conselho Técnico da Série C. Ou seja, meu irmão, isso aqui... O cara não criou da cabeça dele, assim mesmo. Perfeito. O máximo que eu fico pensando, Cássio, é que o jornalista da CBF... Hoje em dia é muito diferente. Hoje em dia é muito difícil a CBF cometer um erro desse. Mas comete. Comete. Mas é muito difícil, porque as coisas são mais interligadas. Detalhe, cometeu até recentemente que... Foi sobre o quê, meu irmão? Acho que foi sobre a Copa... Que o F5 depois de mudar o parágrafo. Teve um erro, teve um... O que é que eu fico pensando? Que pode ser que no piloto automático o jornalista responsável tenha colocado... Mas o cara tem que estar com a janela na cabeça de um Mas jeito, veja só, ele abre o item registro e participação de jogadores, coloca a informação sobre a Série C, que é o 4 de setembro e o 25 de setembro, e depois ele usaria um piloto automático? Pode ser. Pode ser um erro do jornalista divulgado no site da CBF. Pode ser. Eu não vou fechar aqui essa possibilidade. Mas nos chamou a atenção e por isso a gente trouxe o vídeo aqui para vocês. Já é tarde da noite, não tem como parar aqui esse vídeo, fazer confirmações. O NE45 está apurando e caso isso aqui não seja oficial, a gente faz uma atualização em breve. Mas, no entanto, eu considero que uma reportagem que entrevistou presidentes que estavam no Conselho Técnico, que entrevistou os diretores da CBF... Eu vou dizer o que tem no regulamento. Certo. O regulamento está publicado. Tá. No artigo, capítulo 3, da condição de jogo dos atletas. Esse é o capítulo 3, é o artigo 7º. Para você ver que não tem, só estou falando o que está escrito lá. Certo. Os clubes devem inscrever os atletas que serão relacionados ao Brasileiro Série C através do registro interno da CBF, né? O SNE, Sistema Nacional de Registro. Somente poderão ser inscritos atletas cujos registros estejam publicados no BID em favor do respectivo clube. Aí, parágrafo 1º. Os clubes poderão inscrever no máximo 50 atletas até o dia 4 de setembro de 26. É o que está aqui nesse item. Por isso que eu estou trazendo. Véspera do início, e a data é a lógica de ser a véspera do início da segunda fase. Podendo substituir, no máximo, 8 atletas até o dia 25 de setembro de 2026, véspera do início da 4ª rodada da segunda fase.
E o parágrafo 2 desse artigo 7º. Os clubes devem inscrever até o último dia que anteceder a sua primeira partida no Brasileiro um número mínimo de 25 atletas. Ainda vou colocar a palavra registro aqui, que ela aparece em outro momento. Os clubes deverão providenciar o registro dos atletas e dos treinadores e assistente técnicos nos mesmos moldes dos procedimentos adotados. Os treinadores deverão deter a licença PRO da CBF, blá blá blá. O assistente técnico tem que ter a licença A ou B. Enfim, o registro, e além do registro da Comembol. Aqui na reportagem... Não, só para dizer. Acabou. Eu tô falando que estou sendo sucinto porque esse capítulo 3 tem uma página e isso não está nessa página. Eu estava lendo o que tinha escrito na página. Nessa reportagem ainda tem mais um ponto, Cássio, que você não trouxe aí. O limite máximo de jogos para transferir. Não tá. Aqui, 12 partidas. Tá. 12 partidas. Um atleta somente poderá ser inscrito por outro clube se atingir um máximo de 12 jogos. São 3 parágrafos sobre isso. Considera-se como atuação, perceba até na lógica assim, considera-se como atuação o ato do atleta entrar em campo para a disputa desde o início ou no decorrer da partida. Se ele estiver no banco de reservas, não é considerado. E essa regra mudou por causa daquele zagueiro do Sport, que o Sport perdeu uns 17 pontos no Brasileiro de 21, eu acho. Ele estava... Ali era muito confuso o que valia era o regulamento geral de competições ou o regulamento específico da competição. Valia o regulamento específico da competição. Enfim, e agora uniformizado. Ficou de forma geral para todas as competições. O segundo parágrafo. O atleta que tenha atuado por um clube na Série C só poderá atuar por mais um clube. Ou seja, mesmo que o cara tenha feito o número de jogos, o cara não pode passar para um segundo e para o terceiro. Mesmo que o cara não tenha feito esse número de partidas. Só pode trocar uma vez. E parágrafo terceiro. Uma vez iniciado o Brasileiro da Série C, cada clube poderá inscrever até 5 atletas que tenham anteriormente atuado por outro clube da Série C, sendo no máximo 3 atletas oriundos de um mesmo clube. Que coisa específica, né? Isso. Tipo, o Santa Cruz ele pode se reforçar com 5 jogadores, mas não pode ser 5 do Guarani. Sim. Detalhe, 5 jogadores da Série C. Tem que ser 2 do Paysandu e no máximo 3 do Guarani, por aí. Mas não se fala de nada, Fred, de janela aqui não, tá? Então, é isso, tá? A gente trouxe o detalhamento, enxergamos, trouxemos uma lupa e vamos acompanhar se realmente esse item aqui, vou voltar para a tela para a gente fechar com ele, se a partir de 2026 a janela de inscrições da CBF, que é o que comanda o BID, ou seja, estaria implícito naquela primeira linha do regulamento, porque uma coisa é o que está no regulamento, outra coisa é como está apto no BID. O regulamento da Série C não precisa detalhar como está apto no BID, mas o BID até então não tinha restrição para as séries C e D. Será que agora tem? Será que foi um erro da CBF? Essas respostas... Eu vou dar uma seguinte observação. Talvez não. O talvez da gente é o de seu erro. Na verdade, tem que dizer o que é. Está confirmado que vai ter isso aqui. Isso. O que pode acontecer é simplesmente, isso foi um erro. Perfeito. Até que alguém diga um negócio desse, na verdade, está estabelecido que tem essa janela. E a criação dessa janela, Fred, passa um quê de... A Série C não é café com leite. Eu particularmente gosto. Eu também acho que você faz parte de uma evolução. Você vai colocando, porque... É meio assim, não, pô, lá, tipo, Série C, Série não, o cara contrata quando quiser. De quem quiser. Você vai colocando regras, meu irmão, pode contratar 5 ali, no máximo 3 de um clube, tem que escrever até tal dia, tem que até a segunda fase, na 4ª rodada da segunda fase é o limite. E a janela para contratar é essa. Você vai forçando ali já na Série C esse princípio de organização que na Série B e, sobretudo, na Série A é inegociável, né? É isso, tá? Detalhamos o conselho técnico da Série C. Qualquer atualização, vocês podem ter certeza que a gente vai fazer um vídeo e vai trazer aqui no canal. E de forma mais rápida, você pode acompanhar isso no NE45, tá? E nas redes sociais do NE45, você procura no Instagram e no Twitter, @NE45minutos, ou nas nossas redes sociais diretas aqui do Podcast 45, @Podcast45, mesmo endereço no Instagram e no Twitter. Eu me chamo Fred Figueroa, fiz esse vídeo ao lado de Cássio Zirpoli, a nossa direção de estúdio é de João Trigueiro, a edição de Márcio Souza. Nós somos um pedaço do time do 45 Minutos, produzimos lives, vídeos, conteúdos sobre o futebol do Nordeste, sobre o futebol do Brasil, fora do eixo. Sabe aqueles conteúdos que
os principais canais do país não dão atenção. Não tem muita gente hoje olhando, por exemplo, para o A conselho técnico a janela da Série C. da Série C. Você encontra aqui alguém que pelo menos tenta trazer Que gasta uns isso minutinhos para falar da para janela da Série você. C. Então, esse é o nosso diferencial. Se você gosta, você pode ajudar a gente a ter mais estabilidade, mais alcance, mais previsibilidade. Há várias formas de ajudar o nosso projeto. A mais básica, curte esse vídeo aí, é o básico, quase que obrigatório para você, para retribuir aqui o nosso esforço. Você também pode comentar o vídeo, ajuda muito, engajar, conversar com outras pessoas, debater esse tema aqui embaixo nos comentários. Pega o link, joga nos seus grupos de WhatsApp, passa lá, você é do grupo do Guarani, do Santa Cruz, do Paysandu, tá mergulhado na Série C, joga lá no grupo, ó, tem uns canais, tem um canal ali, tem uns caras que estão atentos aqui às mudanças, atentos ao regulamento, aos jogos da Série C, raio-x, apresentação, você vai ver tudo aqui no nosso canal. Por isso, já é hora de se inscrever, porque a gente vai ter a apresentação da Série C, videoguia, raio-x, rodada a rodada, a gente acompanha tudo, absolutamente tudo, de perto. E se você quiser dar uma força ainda maior, você pode se tornar membro. Fica aqui abaixo da gente a tecla, o link, clica, seja se tornar membro aqui do canal, membro do 45 Minutos. E aí você vai dar uma ajuda regular para a gente, que é importante, para que a gente possa reinvestir no projeto, em qualidade, em pessoas, em câmeras, em equipamentos de edição. É um passo a passo difícil, mais difícil do que muitos imaginam, para um canal independente se manter no ar e conseguir trazer conteúdos de qualidade, com periodicidade, com velocidade para vocês, tá? Agradecemos muito a audiência, a atenção, o carinho com o nosso trabalho. Até a próxima. Tchau, Valeu. tchau.